Agora vamos para a parte 3 do nosso estudo com a pergunta: por que que os líderes religiosos corruptos do Sinédrio e do templo não creram que Yeshua Jesus era o Messias? Vamos ver lá em Mateus agora, capítulo 27, do verso 39 ao 44. Descreve que os que zombavam e insultavam de Yeshua Jesus na cruz eram o que estavam com os chefes dos sacerdotes, liderança corrupta judaica. Os mestres da lei, liderança lá do Sinédrio, corrupta. E os líderes religiosos do templo, corrupto. Inclusive, Mateus fala que os ladrões, no plural, haviam sido crucificados com Yeshua, que nós sabemos que são dois, né? Eles também zombaram de Yeshua. Sabemos que não foi os dois, mas um, embora Mateus coloque no plural. E, inclusive, também as autoridades de Roma também, que zombavam de Yeshua enquanto ele era crucificado. Veja que em nenhum momento é aquela multidão de judeus e judias que seguiam Yeshua, que pediram sua crucificação, e nem esses que seguiam e conheciam Yeshua, que eram multidões de judeus e judias, não foram eles também que zombaram de Yeshua Jesus, mas a liderança judaica corrupta do templo e do Sinédrio. Vamos lá então agora em Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 40, que diz que um dos ladrões, não os ladrões como fala em Mateus. Lucas, tu vê que ele é mais específico? Lucas diz que um dos ladrões insultou Yeshua Jesus, porém o outro ladrão repreendeu o ladrão que insultou Yeshua. E foi assim justo, o que pediu para Yeshua Jesus lembrar dele quando Yeshua Jesus entrasse no reino dele. Perceba que Mateus ele é muito genérico. E a informação dos ladrões, no plural insultando Yeshua, não é verdadeira. Você vê que Lucas deixa bem claro que um insultou e o outro ladrão não. Em João também, no capítulo 19, verso 6, diz que quem gritava crucifica-o eram os chefes dos sacerdotes e os guardas. Esses guardas aqui, não sei se são os romanos ou os guardas do templo também. Você vê que João também, como Lucas, especifica aqueles que gritavam crucifica-o, eram chefes sacerdotes corruptos do Sinédrio e do templo e guardas. Agora, não sei se esses guardas aqui eram romanos ou guardas do templo. Então, veja que é a liderança corrupta que gritou crucifica-o e não aqueles judeus, multidões de judeus e judias que seguiam Yeshua, que ao contrário, observavam de longe. E no verso 15, inclusive de João, capítulo 19, no verso 15, são os mesmos que gritam, não temos rei, senão César. Claro que aquelas multidões de judeus e judias que seguiam Yeshua jamais falariam que eles não teriam outro rei senão César. Essa é a liderança corrupta judaica que tinha realmente César como rei. Para quem não sabe, os romanos governavam Israel porque esses líderes corruptos judaicos assim convidaram os romanos para isso. Sério, que horror, né, gente? Então vê que quem tem César como rei aqui é a liderança judaica corrupta, não o povo judeu que ansiava e esperava o Mashiach, o Messias, que claro é Yeshua Jesus. Outro aspecto também que nós devemos sempre ressaltar e notar é que a liderança judaica, se ela não fosse corrupta, vamos fazer uma hipótese aqui, que a liderança de Israel, judaica, não era corrupta. E vamos supor que eles, nessa hipótese, eles criam que Yeshua Jesus era o Messias. Agora me diz, como é que Yeshua Jesus ia salvar as nações?
como é que Yeshua, Jesus, ia poder ir para as nações. Porque se a liderança judaica colocasse Yeshua como rei, porque ele é o Messias, ele faria 1000 anos, o 7º milênio, né? Ele faria então ali entre os judeus 1000 anos de reino, né? Do Messias. Isso daria por volta até o ano 1034. E depois de 1034, mais ou menos essa data, viria então o 8º milênio, que é a vida eterna. E nós que nascemos em 1200, 1300, 1900, ano 2000, nós nem teríamos nascido, embora o milênio poderiam casar-se, dar-se em casamento e fazer filhos. Veja que no 8º milênio não. Então nós não estaríamos nem aqui e não seríamos nem salvos, nem teríamos nascido. Então foi necessário, foi o plano de Deus, que o Sinédrio estivesse corrupto nessa época, que a liderança judaica fosse corrupta, para não colocar Yeshua Jesus como rei, como Messias, e assim pudesse Yeshua Jesus ser levado, essa palavra, para as nações também. Lembra que esse é o propósito do chamado de Abraão, que viesse os judeus, uma nação santa de sacerdotes, para ensinar as nações e trazê-las, reconciliá-las até Deus, através do Messias e Yeshua. Então vamos falar sobre isso agora. As nações, Yeshua Jesus não foi aceito pela liderança judaica corrupta e com isso eles o crucificaram, embora ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Veja que com isso Yeshua Jesus foi levado a palavra de Deus através dele às nações. E as nações com o tempo foram aproximadas a Israel, enxertadas em Israel. Veja que por isso o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, revela lá em Romanos 11, olha, que esse mistério não esteja escondido de você, irmão e irmã. Em Romanos 11 diz que os judeus não tropeçaram para que ficassem caídos. Eles não foram rejeitados por Deus em nenhum momento. Deus é tão justo que não rejeitaria as multidões de judeus e judias que seguiram e creram em Yeshua por causa de poucos, alguns da liderança corrupta judaica, do templo e do Sinédrio, como nós vimos até agora. Então, por causa de alguns, Deus não rejeitou o seu povo, como fala aqui em Romanos 11, o apóstolo Paulo Shaul, um judeu. Ao contrário, por causa da transgressão de alguns deles, não todos. Paulo fala que alguns judeus transgrediram, não todos. Multidões de judeus não transgrediram. Então, através, da transgressão de alguns dos judeus, não todos, veio a salvação também para nós gentios, para provocar ciúmes a Israel. Então, veja que tem a plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios é onde nós somos chamados, enxertados, aproximados a Israel, fazemos as festas, Levítico 11, obedecemos a Deus, e isso é para provocar ciúme a Israel, porque depois da plenitude dos gentios virá a plenitude dos judeus. Veja que o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 11. Mas se a transgressão de algum deles significa riqueza para o mundo gentil, e o seu fracasso de alguns dos judeus riqueza para todos os gentios, quanto mais significará sua plenitude. A plenitude dos judeus vai chegar após a plenitude dos gentios. Pois se a rejeição de alguns judeus é a reconciliação de Deus com o mundo, o que será quando os judeus aceitarem? Senão, será vida dentre os mortos. Então, quando todos os judeus que Deus escolheu aceitarem Yeshua, Jesus, como Mashiach, com certeza vão começar a orar e clamar, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E aí haverá a primeira ressurreição dos mortos e Yeshua vem até Jerusalém reinar sobre toda a terra no 7º milênio. Gente, a plenitude dos judeus é muito esperada. Vai ler do verso 18 a 21 de Romanos 11.